José Eduardo Van Dunen nasceu a 28 de agosto de 1942. Cumpriu a primária e o ensino secundário na capital angolana, na altura sob a administração colonial portuguesa. Juntou-se ao movimento popular de libertação de Angola quando tinha apenas 16 anos. Era apenas um dos movimentos independentistas a nascer no país. Mas quando a guerra contra a presença portuguesa começou a ser violenta, depois de um ataque contra a população branca, José Eduardo dos Santos saiu de Angola em direção à República do Congo, onde continuava a coordenar o movimento. Viria a ser dentro de fronteiras da antiga União Soviética que se licenciou em Engenharia de Petróleos ao abrigo de uma bolsa de estudos. Também sob a doutrina de Moscovo, estudou telecomunicações militares, precisamente funções que viria a desempenhar no regresso ao MPLA e à Angola em 1970, ainda território ultramarino. E foi nesse momento que abraçou um papel de destaque na luta pela independência. Com a Revolução em Portugal e o fim da ditadura, desmoronou também o Império Ultramarino. Um ano depois dá-se a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975. O que nós queremos é que os operários e os camponeses tenham o poder e não a burguesia. Pela mão do presidente Agostinho Neto, Eduardo dos Santos é nomeado Ministro das Relações Exteriores do governo do MPLA, que garantiu o poder na capital, mas enfrentava uma guerra com a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Com a morte de Agostinho Neto, em 1979, José Eduardo dos Santos foi eleito presidente do MPLA e presidente de Angola. Tinha apenas 37 anos. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional, as leis que regem e regerão a vida nacional. Mas os anos que se seguiram seriam tudo menos pacíficos. Apesar do MPLA dominar a capital, travava uma violenta batalha com outro dos movimentos independentistas mais sólidos, a UNITA. Uma guerra civil que já levava 16 anos e que fez milhares de vítimas e levou ao colapso económico do país. Mas em 1991, Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi assinaram um acordo de paz em Bicesse. Seguiram-se as primeiras eleições a 29 de setembro de 1992, sob o olhar atento das Nações Unidas. O MPLA e José Eduardo dos Santos venceram, mas a UNITA não aceitou os resultados, acusando o governo de fraude, e isso prolongou a guerra civil até 2002, o momento em que Savimbi é morto durante os combates no Mochico. UNITA e MPLA assinam finalmente um acordo de paz. Eduardo dos Santos continuaria a vencer as eleições que se seguiram. O presidente angolano terá também sido alvo de pelo menos 3 tentativas de assassinato, uma em 2010 e 2 no ano seguinte. Foi um dos homens que mais tempo se manteve no poder em África. Governou o país durante 38 anos, mas com uma sociedade em que os ricos se tornaram mais ricos e a pobreza invadia praticamente tudo o que ficava fora da bolha de Luanda. Se todos formos votar, ninguém nos poderá vencer. Acabaria por abandonar a presidência em 2017, debaixo de forte contestação popular. João Lourenço seria o sucessor. Angola é considerado um dos países mais corruptos do mundo e a família dos Santos é tida como uma das grandes beneficiárias. Um dos filhos, José Filomeno dos Santos, foi nomeado para dirigir 5 mil milhões de dólares, o primeiro Fundo Soberano de Angola, a instituição encarregue de gerir as receitas do petróleo. Também Isabel dos Santos, que passou pela liderança da Sonangol e foi considerada uma das mulheres mais ricas de África, com uma fortuna estimada em mais de 3 mil milhões de dólares, mas que acabou com os bens arrestados no processo Luanda Leaks, que denunciava privilégios decorrentes da posição privilegiada do pai. A saúde de José Eduardo dos Santos degradou-se nos últimos anos. Tinha regressado em março deste ano a Barcelona para um novo acompanhamento médico. Morreu aos 79 anos.